sabemos que a nossa vida, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar por um minuto. Graça e paz, irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Hebreus 11:1. É um texto conhecido, mas sempre se renova nos nossos olhos. Em Hebreus 11:1 está escrito: ora, a fé é o firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparente. Então, irmão, até aí, vamos falar um pouquinho de fé. Não a fé ensinada pelos humanos, onde que você dá 3 pulinhos, encontra alguma coisa, que você coloca uma estátua de barro de cabeça para baixo, arruma um casamento. Vamos falar da fé de Hebreus. Jesus, quando nos ensinou que se nós tivéssemos uma fé de um grão de mostarda, a gente conseguiria mudar um monte de um lado para o outro. E para nós foi muito fácil, porque o grãozinho de mostarda é tão pequenininho, e mesmo assim tem muita gente que ainda não acredita. Uma mulher vendo esse texto, isso é uma configuração, uma mulher vendo esse texto, falou, já que pela fé dá para mudar um monte de um lado para o outro, eu vou tentar mudar um formigueiro que tem no meu quintal para o outro lado da cerca. Aí ajoelhou, fechou o olho, ergueu a mão para o céu e clamou, morrinho, eu te ordeno, vá para o outro lado da cerca. E foi abrindo o olho e viu que o montinho estava no mesmo lugar. Ela com desdém falou, eu sabia que nada ia acontecer. Parece ironia, mas a fé dela era aquela. Então, irmão, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo em nossa vida, Jesus. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, faça tudo aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente busca, através da Tua palavra, Senhor. Que não seja feita a minha, mas a Tua vontade. Mas eu te digo, Senhor, humildemente, faça por nós aquilo que ninguém consegue fazer. Abençoai cada dizimista, cada ofertante, nas suas fidelidades. Que nada falte na Tua casa, Senhor. Abençoai também aquele irmãozinho que por falta de uma oportunidade, por falta de um emprego, também não tenha nada para ofertar hoje. Que Tua mesa também seja farta, Senhor.
Derrama sobre nós o Espírito Santo, para que possamos ser dignos de ser chamados de teu filho. Amém. Os irmãos podem trazer. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Graça e paz, amados, amém? Quero te convidar a se colocar sentado. Graças a Deus porque você veio na casa do Senhor nessa noite. Graças a Deus pela tua vida. E que bom termos um lugar para manifestar nossa fé, para cultuar a Deus, amém? E eu creio, quando nós falamos, Senhor, fala comigo. Senhor, dá a direção. E a palavra do Senhor nos direciona. E quando nós estamos no culto, quando vamos ouvir a palavra de Deus, eu creio que é uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu creio que essa palavra é para edificar, porque é o que ela faz. Edifica, exorta, nos corrige, né? Mas nos alimenta com a presença do Senhor, através do Espírito Santo que está aqui. Amém? Vamos orar nesse momento. Pode abaixar a sua cabeça, né? Tem um momento de falar, Senhor, toca o meu coração nessa noite. Tu és fiel, Deus. Tu és o meu Deus amado, eu te amo e necessito da tua presença, necessito da tua voz. Fala comigo, Senhor, mais uma vez. E haja mudança na minha vida, devido à tua palavra, Senhor, liberada nesta noite. Haja, Senhor, uma transformação. Haja, Senhor Deus, libertação. Haja, Deus, restauração. Porque a tua obra, Pai, ela não foi completada ainda, mas ela se completa a cada dia, de glória em glória. Manifesta, Senhor, o teu querer na minha vida, na nossa vida, na vida dos meus irmãos e da minha família, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região, em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Amém? Amém. Senhor, essa é a tua palavra, e ela não volta vazia. Espírito Santo, opera segundo o teu querer. Amém. Glória a Deus por essa palavra, né, maravilhosa, onde eu creio que nesses tempos, nos últimos dias, o Senhor tem preparado o seu povo. O Senhor está limpando, aqui como diz, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Eu creio que o Senhor está limpando o nosso caminho. Eu creio que o Senhor está vendo, está nos olhando, nos cuidando e através do Espírito Santo, revelando aonde precisamos consertar, aonde precisamos endireitar, aonde ainda tem poeira, aonde ainda tem sujeira, aonde ainda tem pecado. Porque nós somos do Senhor, porque desejamos Ele, porque entregamos a nossa vida a Jesus. Como é bom isso, entregar a nossa vida nas mãos dEle, mas aquele que tem Jesus o obedece, aquele que ama o Pai, obedece os seus mandamentos. E se você olhar para a sua vida, que bom que nós temos essa oportunidade de olharmos para a nossa vida, de hoje, até quantos anos você já viveu, né? Nos anos passados. Eu sei que o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados e lança tudo no mar do esquecimento, para que a gente não volte a ficar ali, visitando o passado e se prendendo no passado e se acusando, porque Ele realmente perdoa. Amém? Você acredita nisso? Então você pode olhar para o seu passado e ver se ainda não remoeu o que você já colocou diante de Deus e o que Ele já perdoou. Mas você pode olhar para toda a sua história de vida e reconhecer: Senhor, ainda tem algo que eu preciso confessar. Ainda tem algo que eu preciso mudar, que eu preciso me arrepender, que eu preciso lançar aos teus pés, que eu preciso confessar. E precisa ter coragem para isso. Porque os fariseus, escribas e fariseus, saduceus, eles eram ótimos na palavra, em conhecimento da palavra. Eles eram ótimos dentro do templo. Eles eram muito bons nisso. Mas o João Batista aqui chama eles de víboras, raça de víboras. Raça de víboras é o quê? Víbora. É cobra, serpente. Raça de serpente, né? Descendência de serpente. Raça, está falando de descendência de serpente. Vocês, fariseus,
os saduceus, aqueles que viviam falando do Senhor, dos seus mandamentos, né, dos mandamentos de Deus, que estavam dentro dos templos, ali, chamados por João Batista, de raça de víboras. Será que vocês conseguem ainda, né, sair da ira do Senhor? Vocês não vão ter que responder por todos os seus atos? E João Batista vem e alerta o povo daquela época. Alerta o povo, Jesus está vindo, prepare o teu coração. João Batista está alertando, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E quando a gente ouve hoje, Jesus está voltando, eu tenho que preparar minha vida, tenho que preparar minha casa, minha família. Você que é um sacerdote do lar, tem responsabilidade de preparar os teus filhos, preparar a tua casa para a vinda do Senhor Jesus. Mulheres sábias têm essa responsabilidade de preparar os seus filhos, aqueles que estão ao seu redor, para a vinda de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso compromisso hoje. Você que está vivo, você tem a chance de estar vivo, você está aqui, amém? O nosso compromisso é preparar pessoas para a vinda do Senhor Jesus. Seja através do ministério de louvor, do ministério da pregação, do ministério de intercessão, do ministério de diaconia, de evangelismo, não importa a forma, o ministério que você vai estar, o dom que Deus te deu, mas você, que anda, que trabalha, que estuda, que vive, você tem a responsabilidade de anunciar Jesus. E aquele que conhece Jesus, aquele que recebeu esse amor, que entende sobre esse amor, que tem uma experiência com Deus, tem o chamado, assim como de João Batista, profetas dessa geração, de falar para as pessoas, escuta, se arrepende dos seus atos. E como gera um preconceito, né? Falarmos sobre pecado, arrepende-se, porque aí o outro chega e fala assim, mas quem é você para dizer isso? Quem nós somos? Quem nós somos? Se você se coloca nessa situação, alguém chega para você e fala assim, você precisa se arrepender do seu pecado. Você já respondeu isso para alguém? Mas quem é você para dizer isso para mim? Ou você já ouviu isso de alguém? Foi orientar uma pessoa, aconselhar, você precisa se arrepender do seu pecado? Você já ouviu alguém dizer, mas quem é você? Não é verdade? Isso acontece. Isso acontece. Quem nós somos? A palavra do Senhor fala quem nós somos. Nós precisamos ter certeza de quem nós somos e conhecer realmente quem somos. A palavra de Deus em Romanos fala que todos pecaram, mas carecem da glória de Deus. Nós somos pecadores. Eu, você, todos os seres humanos, todos pecaram, mas carecem da glória de Deus. Então, eu sou pecadora, você é um pecador, mas nós podemos ter o Senhor Jesus e haver uma restauração, uma conversão da nossa vida e viver para não pecar, viver para pedir perdão pelos pecados cometidos, viver até a eternidade para ser separado para o Senhor Jesus. Nós podemos ter essa vida. Nós devemos, é um desafio para o cristão. E assim nós podemos dizer para o nosso irmão, eu tenho pecado, eu sou pecador, mas eu busco a Jesus que me ajuda, o Espírito Santo, que me endireita os meus caminhos, para eu não viver no pecado. Então, com essa autoridade, você pode dizer isso. Você pode ajudar as pessoas da tua casa, da tua família, os teus amigos. Olha, seguindo a palavra de Deus, nós podemos consertar o nosso caminho, as nossas veredas. Você não quer? Para quê, irmãos? Para que possamos estar no céu, na nossa morada que Jesus foi preparar. Uma morada no céu para mim e para você. E se desde a época de João Batista, ele está falando aqui isso muito antes, mas nós lemos aqui no Evangelho, no Novo Testamento, sem falar do Antigo Testamento, porque aqui ele cita Isaías, o profeta, dizendo, a voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Então, desde lá do Antigo Testamento, profetas dizendo isso. Então, você que vive, você que respira, endireite os teus caminhos, porque Jesus vai voltar. Assim como ele foi anunciado que nasceria, ele nasceu, isso aconteceu. É fato, muitos não acreditaram que ele ia nascer, que ia nascer um Messias. Muitos não acreditaram que ia nascer o Salvador. Mas alguns viram e continuaram não acreditando em Jesus. Mas viram, e alguns viram isso acontecer e creram nele. Assim como existe a palavra que nos garante, ele vai voltar. Jesus foi preparar para nós um lugar. Ele morreu, ressuscitou,
limpou os nossos pecados, venceu a nossa vida lá na cruz e foi preparar para nós um lugar, uma morada eterna. Nós temos a certeza da salvação, mas para chegarmos lá, nós temos que viver com Jesus, receber Jesus como nosso Senhor e Salvador e viver com Ele. E aquele que vive se preocupa em vencer os seus pecados, em renunciar os seus pecados. Assim como o Valmir ministrou aqui, adoração é renúncia. Renúncia do quê, amados? De pecado, de fazer a vontade da carne. E eu fico pensando, existe outra pregação, quando eu pensei aqui em João Batista, como ele era, e às vezes ele já está irado nesse momento, né? Raça de víboras, falando para aquele povo que conhecia da palavra, estava nas sinagogas, estava ali nos templos, estava ali buscando a Deus, mas é preciso olhar para dentro de nós, para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos, para o nosso testemunho. E ainda que haja pecado, porque vai ver aquele que diz que não peca, já está pecando. Então, olhe para dentro de si, examine-se e endireite as suas veredas. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa endireitar, que você precisa consertar, que você precisa mais do Espírito Santo para te ajudar a vencer. Mas eu sei que essa obra ainda não terminou. Amém? Ele é o Deus Criador e Ele continua essa obra nas nossas vidas. E quando João Batista fala isso, ele fala, você que está no meio do povo de Deus, e é assim como uma serpente, uma cobra peçonhenta, que naquela época, naquele lugar onde Jesus estava, onde João Batista estava falando disso, naquele ambiente, naquele contexto, existiam muitas serpentes e elas eram pequenas e ficavam como gravetos, enrustidas, envolvidas ali, mas elas davam o bote. Então, o João Batista está falando para aquelas pessoas que estavam, para os fariseus que estavam ali, todos entendidos da palavra, que de repente dava o bote, de repente caía na sua própria trama, no seu próprio pecado, sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem uma análise da sua própria vida. Então ele chama ao arrependimento. E aí você pode pensar, mas João Batista, ele era também humano como nós e tinha pecados? E devia ter falado com uma ira, né? E essa ira acabou fazendo com que ele chamasse os fariseus, aquelas pessoas que estavam ali, de raça de víboras, né? Uma ira, um xingamento ali. Por que que João Batista teve essa atitude? Ele realmente estava falando de algo sério, que hoje é a palavra que nós temos que ter na nossa boca. Vigie e busque o arrependimento na sua vida. Eu quero que você abra lá em Mateus, capítulo 13, capítulo 12. Mateus capítulo 12, 33. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então ali novamente, no versículo 33, tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Algumas traduções, porque a boca fala do que há no seu coração, do que o coração está cheio. E quem disse isso? Quem está falando sobre isso? Quem está falando sobre raça de víboras dessa vez? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus que chama ao arrependimento e fala, raça de víboras, vocês que parecem, mas não é. Vocês que estão disfarçados, mas em algum momento mostram o seu pecado e mostram que não há arrependimento. Então arrependam-se enquanto é tempo, porque vai chegar uma hora que nós vamos prestar contas de todas as nossas atitudes.
Ainda é tempo, amados irmãos, de arrependimento, porque o Senhor deseja que todos sejam salvos, que ninguém se perca. E muitas vezes, através de atitudes que temos e não pensamos, não refletimos, e não há arrependimento e confissão, não há mudança de vida, nós podemos perder a salvação. Nós podemos perder o céu. E o que significa isso? Nós podemos ir para o inferno. É morte e morte espiritual. Por quê? Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Romanos 6:23 diz, e o salário do pecado é a morte. Então, quem permanecer no pecado é morte, vive a sua vida achando que está tudo bem, mas já tem uma morte espiritual, porque não tem comunhão com Deus. Mas pode viver essa morte eterna, que é no fogo do inferno, que é o inferno, preparado para aquele que não tem arrependimento no seu coração. Como vai se arrepender se não tem entendimento? Então nós precisamos anunciar, nós precisamos falar do amor de Deus, porque Deus perdoa todo o pecado e toda a iniquidade. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Voltem-se para o Senhor. Não é esse o apelo dos profetas no Antigo Testamento? Voltem-se para o Senhor. Você que perdeu o rumo, você que começou a adorar o Senhor, né? Você que começou a consagrar a tua vida ao Senhor, você que pensava nos planos de Deus e de repente se desviou. Volte para os planos do Senhor, volte para os caminhos, endireite as suas veredas. E o pecado nos toma, a gente tem falado disso, o Senhor tem ministrado o meu coração. E é sempre para a gente se analisar. Então começa de mim, esse tempo, não só hoje, não só agora, nesse momento, nesses dias. Mas há quanto tempo o Senhor vem ministrando a minha vida primeiro, para depois eu pregar, para depois eu falar para os irmãos sobre pecado, sobre arrependimento, analisando toda a sua história de vida. Há alguma coisa que passou, que você por algum motivo disse, mas isso não é pecado, mas isso eu só fiz uma vez, mas isso é assim mesmo. Volte e arrepende-se, e acerte os teus caminhos, acerte a tua vida. Quais são os pecados que nos afastam do Senhor? A palavra de Deus fala sobre pecado, sobre as obras da carne. Quantas coisas temos cometido? O nosso compromisso é falar a verdade. Quantas vezes nos enganamos com a mentira? O nosso compromisso é viver essa verdade. Quantas vezes buscamos atalhos para uma vida mais fácil, né, longe da presença do Senhor? A palavra de Deus fala que o Senhor nos purifica de todo o pecado. Mas a única coisa que nos separa da comunhão com Deus é o pecado. A única coisa que nos separa dos planos de Deus para nós é o pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Porque o pecado é eu querer fazer a minha vontade, a vontade da minha carne. Se você fizer a vontade da tua carne, porque há essa luta da carne contra o espírito. Mas se fazemos a vontade da carne muitas vezes, andamos no pecado. Isso nos afasta da vontade de Deus. Isso nos afasta da vontade do Senhor. A palavra do Senhor em Isaías, pode abrir lá em Isaías 59, capítulo 1. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então Ele deseja salvar. Mas os seus ouvidos não estão surdo para que Ele não possa te ouvir. Então Ele te ouve. Ele não está surdo. Ele pode salvar, Ele pode te ouvir. Mas as iniquidades, os pecados de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Muitas vezes as orações não são respondidas. O que nos separa de Deus? O que nos separa da plena vontade do Senhor é o pecado. O pecado tem que ser confessado, amados. E se você consegue identificar algum pecado na sua vida, onde você não consegue... Quantas pessoas eu já ouvi dizerem assim, eu tenho esse pecado, mas eu não consigo sair dele. Eu já me passei nessa situação, de saber da palavra do Senhor, de saber da vontade de Deus, e estar numa condição de pecado e não conseguir sair dessa trama, dessas amarras, dessas cadeias, dessas algemas que prendem, que amarram. Clama o sangue de Jesus.
clama o Espírito Santo. Devemos viver uma vida separados. É nesse tempo que nós devemos nos preocupar muito mais com a presença do Senhor. E como é a presença do Senhor? É nessa reunião. Não reunião para festas, não reunião para vaidades, mas reunião para buscar o Senhor. Reunião para ouvir a palavra, reunião para confessar pecado, reunião para ser aconselhado, reunião para adorar o Senhor e exaltar a Ele. Se muitas vezes nos preocupamos com o trabalho, se muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas que são necessárias e nos dedicamos a isso, amados, não é verdade quanto é necessário a salvação? Quanto é necessário a santidade para nós, para vermos o Senhor, para estarmos com Ele? Quanto é necessário ouvirmos a voz de Deus? Quanto é necessário buscarmos o Senhor até mesmo para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos serem salvos? Porque a decisão é pessoal. A decisão por Jesus é individual. Você não pode fazer isso por ninguém. Mas se com o seu testemunho você puder dar frutos de uma vida transformada, você acha que ninguém te vê? Você acha que ninguém pode ser liberto porque está olhando o seu testemunho? Você acha que ninguém pode ser salvo e ter a salvação, a vida eterna? Olhando o seu testemunho, eu quero te motivar nessa noite. Sabe por que é bom uma vida com Deus? Uma vida com Deus é excelente, é maravilhosa. Uma vida com Deus vale a pena. Não é somente porque nós somos salvos, isso é maravilhoso. Mas não é só isso. Tem muito mais. A vida com Deus é maravilhosa, não é somente porque você vem aqui, assim como todo o ministério de louvor, né, que vem aqui, sobe, não é um palco, é um altar e recebe a presença de Deus, é cheio do Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso você vir para a igreja e ser cheio do Espírito Santo? Não é maravilhoso você orar por alguém, ser cheio do Espírito Santo? A presença do Espírito Santo é tremenda, é maravilhosa, não tem preço. Mas não é só isso também. Tem mais porque vem dele. Porque tudo vem de Jesus. Tudo vem dele. Ele é o começo e o fim. E toda a história no meio disso. Ele é tudo para nós. Ele é o nosso ar, é o nosso respirar. E viver com ele não tem comparação. Mas tudo isso, e o que mais que você pode ter? É olhar para vidas e saber que elas são salvas por causa do seu testemunho. Olhar para pessoas e saber que elas têm o céu, a salvação, porque você conhece Jesus, porque você vive Jesus, porque você fala de Jesus, porque você manifesta Jesus na tua vida. Através de um olhar, através do seu testemunho, através de uma palavra, através do seu louvor. Isso é maravilhoso, levarmos pessoas para o céu. Porque alguém me conquistou para Jesus. E eu lembro da minha mãe na fé, dos meus pastores. Alguém me conquistou para Jesus. Eu louvo a Deus pela vida deles. Alguém te conquistou para Jesus em oração. Porque Jesus já te amava, né? Jesus já nos ama desde ainda de sermos formados. E não é assim no coletivo. É conhecendo cada um, com as suas dificuldades, com os seus erros, com as suas limitações, com as suas necessidades. O Senhor ama. Mas os nossos pecados impede essa comunicação perfeita com Ele. Os nossos pecados impedem que a nossa oração seja respondida, seja ouvida. Fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que nos separa de Deus? O pecado. O que nos separa da vida eterna? Primeiro a pessoa tem que querer Jesus e deixar a sua vida de pecado. Podemos ter pecado, mas todo pecado que cometemos, seja por palavras, por pensamentos, através dos nossos olhos, através de uma atitude, todo pecado seja arrependido, tenha arrependimento, seja confessado e seja aniquilado da nossa vida. Você pode começar, eu creio que nós já começamos essa caminhada, de um por um. Eu lembro que na minha conversão tinha pecado que eu não conseguia vencer. Era muita coisa que Jesus limpava, libertava e restaurava e operava. E tinha situações que durante um dia todo, quando eu acordava de manhã, eu falava, Senhor, eu não vou cometer esse pecado hoje. Não vou. Chegava à noite, eu não conseguia. Quando eu analisava a minha vida, eu via que eu tinha pecado.
Então eu falei, Deus, eu vou ter que fazer de outro jeito. Aí eu comecei a separar por períodos. Senhor, nesta manhã eu não vou pecar. Não vou cometer. E pecado tem nome. Tem fato, tem situação. Você pode olhar, você pode estar... E reconhecer o seu pecado. E eu fazia isso. Senhor, esse pecado... Dava nome, essa situação não vai acontecer na minha vida. Eu não vou ajudar o diabo, eu não vou dar brecha para ele, eu não vou fazer. Mas eu tive que começar na parte da manhã. Tinha hora que ainda não dava. Então, Senhor, de uma em uma hora, não vou cometer esse pecado. Queria sugerir, não sei se eu posso fazer isso, se eu tenho até condições de fazer isso, mas para alguém que não consegue vencer. Porque quantas pessoas estão lutando, sabem que estão no erro, que estão no pecado, mas estão lutando contra a pornografia, contra um vício de cigarro, de bebida, de drogas. Quantas pessoas estão tentando vencer a prostituição, a infidelidade? Quantas pessoas estão tentando vencer a mentira, o jogo? Porque até pelo celular você pode jogar, e jogar com dinheiro, e jogar com ira, querendo aquilo mais do que tudo, fazendo disso uma idolatria. Quantas pessoas estão crendo, tendo crenças erradas, que trazem somente cegueira, confusão na mente? E quanto que se tem que vencer isso? Quantas pessoas estão perturbadas e precisam vencer esses pecados na mente? Eu falo isso porque se não der para você vencer o dia todo, que você comece pela manhã, depois chega meio-dia, essa manhã eu venci, então agora à tarde eu não vou pecar, eu vou me vencer, eu vou vencer a minha carne, nessa luta do Espírito com a carne. Que o teu Espírito seja cheio, esteja ligado com o Espírito Santo, para que possamos estar mais fortalecidos no Espírito do que na carne. Mas precisa de um treinamento, precisa de uma disposição, precisa de uma responsabilidade pessoal. É você com Deus. Porque tem coisa, tem pecado que só a gente sabe. É pessoal, né? Então, é um trabalho. Assim como uma pessoa que não precisa nem ser uma pessoa ligada ao esporte. Assim como uma pessoa deseja ir para a academia, deseja emagrecer, deseja trabalhar o seu corpo. Hoje, mulheres, mas também muito homens, né? Então, assim como uma pessoa, quantas pessoas começam a se disciplinar numa atividade física, numa caminhada, numa corrida, num esporte, numa academia, você tem um objetivo, por que não ter um objetivo muito sistemático, né, Cris? Eu sei que a Cris cuida do corpo desta forma, muito sistemática, mas muito também com o espírito, sendo sempre alimentada pela palavra de Deus. Né? Busque nos cultos, busque na presença de Deus em casa, nas pregações, nos louvores, na comunhão com Deus, no jejum. Tenha um tempo pessoal seu, não é coletivo, não é com a igreja, mas tenha um tempo seu de jejum com o Senhor ali. Tenha um propósito. Senhor, eu quero vencer esse pecado. Senhor, eu quero ser usado pelo Teu Espírito para ajudar pessoas. Eu desejo a salvação da minha casa. Eu desejo a salvação de um amigo. E eu vou jejuar para que o Senhor venha operar em mim. E através da minha vida, da transformação que o Senhor vai fazer na minha vida. Porque eu vou ficar ligado com o Teu Espírito. Porque eu vou ouvir a Sua voz. Vou endireitar os meus caminhos. E vou dar frutos. Amém? E isso vai levar outras vidas a Jesus. É um propósito. Seja responsável com a vida espiritual que você tem. Como uma árvore. João Batista está falando isso. E Jesus repete isso. Jesus fala sobre isso. Como uma árvore de bons frutos. Porque uma árvore, você já teve experiência, teve na sua casa uma árvore mal, que não dá nada. Que o fruto não vai para frente, não vinga, como dizem, né? Hoje a gente tirou de uma árvore toda trançada, toda bonita, um galho seco, né? Que não prosperou. E teve que ser arrancado. Como vai ser, amados, no juízo final? Parece que é tão distante, parece que é tão abstrato, né? Como vai ser quando Jesus voltar? Se a gente viver essa revelação do Espírito Santo, que você possa ter uma experiência assim, você, do jeito que você possa entender, do jeito que o Espírito Santo possa te revelar. É necessário uma vida de disciplina espiritual, para você não cair na fé, para você não deixar o diabo usar o teu pecado, entrar e fazer um estrago na sua vida espiritual. Porque às vezes a vida
aparente, parece que a gente consegue esconder. Mas vai ter uma hora, vai chegar essa hora e a gente não sabe qual, que não vai dar mais para esconder, para se acertar. O tempo é agora. A hora já chegou que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. A hora é agora e já chegou de se arrepender, de se prostrar diante daquele que tem todo o poder, diante daquele que tem todo o amor por nós, diante daquele que se entregou por nós. Essa é a hora de se dedicar a Deus. Você não vai se arrepender. Ele sara as nossas feridas, Ele limpa os nossos pecados. Queria que você abrisse a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Como fazer isso? Como ser uma árvore de bons frutos. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Como ser uma árvore frutífera, com frutos saudáveis, com fruto de arrependimento, com fruto do Espírito Santo. Como você pode ser um manancial na vida das pessoas. Romanos 12, versículo 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas vezes você orou? Eu orei várias vezes, Senhor, assim como o Hélio orou hoje. Linda oração do Hélio. Não faça a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. Quantas vezes nós oramos, Senhor, faz a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Quantas vezes nós declaramos esse versículo, essa parte do versículo, né? Porque a tua vontade, Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Realiza ela na minha vida. Mas glória a Deus, que nos dá a direção também no início desse versículo. Não vivam conforme os padrões do mundo. Sabe como que você vai desfrutar do plano de Deus que é bom para a sua vida? Sabe quando que você vai realizar o teu sonho que Deus colocou no teu coração? Porque o Senhor tem sonhos com a gente. E Ele coloca esses sonhos no nosso coração para que a gente sonhe com isso. E Ele vai realizar. Ele vai efetuar. Isso a palavra de Deus nos garante. Mas sabe quando que você vai viver a vontade de Deus? Quando você não viver a vontade desse mundo, segundo as coisas desse mundo. E amados, a gente se perde muito fácil. A gente começa a ser envolvido com as coisas desse mundo muito fácil. Você começa a pensar sobre casamento nos padrões do mundo. Você começa a pensar na educação de filhos. Meu filho vai ser uma bênção. Como? Se você vai educar nos padrões do mundo. Isso é muito sério. A gente acha que não, eu estou separado porque eu estou indo no culto. Eu vou ler essa palavra aqui, eu vou viver a vontade de Deus. Não é assim. Viver a vontade de Deus é você vir para a presença do Senhor no culto, na sua casa. É você ler a palavra do Senhor, mas viver essa palavra, obedecer essa palavra, ir contra os padrões do mundo. E aí você vai ser chato, você vai ser careta, as pessoas vão te criticar. Muitos não vão gostar de você, muitos não vão querer amizade com você, muitos não vão querer te ouvir. Alguém passa isso? A gente passa, né? Sempre, direto. Pessoas às vezes não querem contato, não querem saber da nossa opinião. Não... Por quê? Porque a palavra de Deus, muitos não querem seguir. A palavra de Deus vai contra os padrões desse mundo e nós precisamos nos posicionar. Tem um ditado que fala, doa quem doer. É melhor você se posicionar para não doer. É melhor você se posicionar para não doer no outro também, porque você pode avisar, você pode ajudar. Talvez a pessoa não queira ouvir naquela hora, mas em um outro momento, quando ela se apertar, quando começar a doer, daí ela vai lembrar da palavra que você disse. Se Deus colocar na tua boca, fale. Seja uma árvore de bons frutos. Hoje nós temos essa oportunidade de fazer diferença na vida do outro com a palavra de Deus, com um olhar de amor. Recebendo a pessoa. Podemos falar sobre o pecado, e devemos falar sobre arrependimento, sobre confissão, sobre nova vida. Assim como esse texto que lemos,
João Batista falando do batismo. Podemos falar sobre batismo, uma nova vida em Cristo. Mas precisamos falar. Precisamos amar. Precisamos atrair com o amor de Cristo as pessoas para Cristo. Ainda há tempo. Amém? Que esse seja o maior desejo da tua vida. Para que você viva a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus. Que esse seja o teu maior desejo, estar na presença do Senhor e levar outras pessoas contra os padrões desse mundo. Eu ia passar para vocês nessa noite o vídeo do Vagnão, até está no grupo do WhatsApp dos guerreiros de oração, das mulheres metodistas. Se você não tem, procure, peça, né, entra no grupo, se a gente puder, ali das mulheres, dos guerreiros de oração. Eu ia passar hoje à noite para a gente ver sobre isso. Ele alertando sobre algumas coisas, sobre a tecnologia. Não entre nos padrões do mundo, não se engane. Conserva a tua mente no Senhor. Mas o Data Show está com um problema já há alguns dias, o Tiago me falou. Não conseguiu passar no Data Show. Mas procure ver esse vídeo, onde ele fala sobre o dinheiro digital. Essa nova tendência e tudo ser digitalizado. Eu queria falar sobre algumas coisas, queria terminar com o vídeo dele, mas quero falar algumas coisas aqui que me trouxe essa reflexão. Há uma transformação de toda a tecnologia, tudo se voltando para o final dos tempos, para aquilo que a palavra falava já, né? Já fala, aquilo que está descrito no Apocalipse, a marca da besta, o final mesmo dos tempos, a marca do final dos tempos, isso acontecendo já no nosso meio, e o dinheiro digital. Hoje tem banco já que você não vê, né? Você não tem banco material já tem banco digital. E quando você pensa, as pessoas falam assim, mas a violência está muito grande. Eu até achei bom também. Falei, nossa, que bom, vai ficar tudo mais fácil a gente fazer toda a transação financeira de dinheiro pelo celular, pelo computador. Que fácil que é isso, né? A gente já pensa assim. Pensa também aqui, a violência está muito grande, então é melhor não sair com muito dinheiro por aí, né? Nem temos muito dinheiro, né? Não ia ter problema de muito assalto. Mas, enfim, eu até achei que era legal essa questão de tudo online agora, né? Mas a gente pensa isso, vai ser melhor porque é a tecnologia. Outra coisa, eu vou falar de situações, por exemplo, o abuso sexual, estupro. Poxa, agora, então, se a pessoa for estuprada e ela ficar grávida, está sendo discutido permitir o aborto, porque ela vai olhar aquela criança e vai lembrar daquela situação tão terrível. Que bom, né? Tem pessoas que pensam assim. Então para resolver um problema, eu vou fazer outro, né? Porque a situação do estupro, né, ela agride a identidade da pessoa. Mas não é através do aborto que você vai resolver uma também destruição na identidade. É através de Jesus. Mas ainda tem pessoas que começam a pensar, cristãs, começam a ficar a favor do aborto. E quando vê, elas estão aí. Uma pessoa me perguntou, há um tempo atrás, se aquela situação era pecado, porque havia uma votação. O que você acha? Nesse caso, pode ser feito aborto ou não? Eu falei da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos orienta. Aborto é morte, nós não temos permissão para matar. E essa pessoa tinha falado, mas eu já votei que sim, que eu era a favor. Então, falta de conhecimento da palavra, falta de conhecimento de como Deus pensa. E nós estamos indo na onda das coisas que estão sendo votadas, das coisas que estão acontecendo nesse tempo presente. Algumas pessoas dizendo assim, mas eu sou feliz desse jeito. As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Então, eu vou ter um relacionamento homossexual, porque assim eu sou feliz. Eu recebi um amor, né? Encontrei alguém que me dá esse amor e eu vou ser fiel a esse amor. Relacionamento homossexual. Então, porque encontrou esse amor, porque encontrou essa forma de ser feliz, é permitido. Coisas desse tempo presente. E aí, você cristão, qual tem sido o seu papel? O padrão do mundo? Os conselhos do mundo? Ou você ainda confia no conselho do Senhor?
Você ainda está firme na palavra do Senhor? Ah, mas depende. Cuidado, amados. Cuidado, porque isso que está falando ali, eu entendo como João Batista dizendo: endireita seus caminhos, que já foi profetizado lá em Isaías. Endireita os teus caminhos, as tuas veredas, pense corretamente, transforme a sua mente em Cristo Jesus. Tem gente que fala: a vida é curta, deixa eu aproveitar. Tem gente que às 3 da tarde está no bar, já bêbado, alcoolizado, embriagado, e algumas pessoas olham e falam assim: nossa, olha esse bar cheio, que vida boa. Olha o padrão desse mundo, quer dizer que você trabalhar, se esforçar, ter uma missão no seu trabalho, ter o seu salário, não é vida boa, porque cansa. Mas aquele que está no bar, embriagado, às 3 horas da tarde, meio-dia, não importa. Vida boa, olha o padrão do mundo. Nesse tempo agora de política, ninguém é tão honesto. Ser político é sinônimo de roubo, de corrupção. Os políticos já ouviram isso? Acho que já. Porque eu já ouvi pessoas falarem: eu não vou votar em ninguém, porque não existe ninguém honesto. Então, quer dizer que se você for correto e entrar na política, você já é desonesto. Porque o mundo está pensando assim. Então, se eu sou político, eu posso roubar, porque todo mundo rouba. Aí vem a corrupção, aí vem maus comportamentos, mau testemunho. Mas é o padrão do mundo. Mas o cristão, aquele que é fiel à palavra de Deus, ele pode ser um político, pode estar no meio das autoridades, fazendo diferença. É possível isso, andando na palavra. Mas o padrão do mundo é esse. Não, se for político é ladrão. Está amarrado em nome de Jesus, porque nós estamos num tempo que nós precisamos de pessoas se posicionando para mostrar a sua honestidade, para mostrar a sua fé em Jesus Cristo, que tem uma palavra que o rege, que o direciona e que cumpre essa palavra. Amém? E precisamos orar por isso. Tem gente que fala assim: ninguém é de ferro. Dá uma olhadinha. Ninguém é de ferro. E se entrega à pornografia, à prostituição, à traição, à infidelidade. Porque a carne é fraca. São desculpas para o pecado. São desculpas que abrem brecha para Satanás. Destrói a vida da pessoa. Você perde a salvação. E qual é a escolha que nós temos feito hoje? Isso é padrão do mundo. É padrão humano. É padrão mundano. E nós estamos nesse mundo. E nós precisamos fazer diferença. Nossa vida, eu e você, precisamos ser mais apaixonados por Jesus. Nós precisamos dizer não a todo convite do inimigo, porque ele vem. Criando laço, criando armadilha, porque a carne, ela tem desejos humanos que levam ao pecado, ao vício, à tendência de morte espiritual. Mas o sangue de Jesus já nos comprou. Amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Para terminar, abre a sua palavra em 1 João. 1 João capítulo 3. Versículo 3. Vamos ler desde o 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Aquele que recebe Jesus Cristo na sua vida, ele passa de criatura de Deus para filhos de Deus. Amém? Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Você está disposto a se purificar? Essa é a pergunta para o cristão hoje, né? Você está disposto a vencer o teu pecado, se purificar? Amém? Porque ele é puro. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Vamos nos separar. Vamos viver para Deus. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
E vocês sabem que ele se manifestou. Gosto desse versículo. Jesus se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Jesus se manifestou na sua vida? Amém? Então deixa ele reinar. Aleluia. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Mas aquele que permanece em Jesus não vive no pecado. Então, se você tem dificuldade com algum pecado, confessa nessa noite ao Senhor Jesus. Quero pedir que o Ministério de Louvor venha tocar uma canção. Que hoje é culto de oração. Uma reunião de oração, de colocarmos nossos pedidos para Deus. E o Senhor, os braços dele não estão encolhidos para que ele não possa salvar. Estão estendidos para nós. Os seus ouvidos não estão tapados para que ele não possa ouvir a nossa oração. Ele pode ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então seja tempo de orarmos pela nossa vida. Se santifique você pessoalmente. E depois vamos orar pelas pessoas, para que Deus escute a nossa oração. Para que Deus nos ouça. Para que Deus complete a obra naqueles que a gente ama. Mas faça a tua oração nesse momento. E fala, Senhor, eu quero ser uma árvore de bons frutos. Frutos dignos de arrependimento. Os frutos citados lá em Gálatas. Que haja em nós bondade. Que haja na sua vida amor. Que haja na sua vida mansidão. Gostaria que você pensasse nesses frutos do Espírito Santo. Nesse fruto do Espírito Santo na sua vida. Nessas características, nessas qualidades. Nessas ações, nesses testemunhos do Espírito Santo na sua vida. Que é contrário ao pecado. Se você puder fechar os teus olhos, abaixar a sua cabeça. Se você pudesse colocar em oração. E pensar se Deus fala lá em Gálatas sobre o Espírito e o fruto dele na nossa vida, que é a bondade. Nós podemos vencer todo o pecado com a bondade que vem do Espírito e que vem sobre nós e vem para nós, porque ele está em nós e opera em nós. Se há uma ruindade, se há um coração duro, então que haja mais bondade, Deus. Derrama, Espírito Santo, da bondade em nossos corações. Derrama amor. Se há falta de perdão, então precisa ter mais amor. Derrama mais amor em nossos corações, Senhor. Que haja perdão. Que haja perdão. Se é tão difícil perdoar, Deus, move o nosso coração com teu amor. Enche de amor. Que possamos expressar esse amor através do perdão. Que haja domínio próprio. Que não sejamos mais empolgados com atitudes, às vezes sem pensar, com atitudes erradas que magoam outras pessoas, por não controlar a nossa própria mente, nosso próprio comportamento. Que haja um domínio sobre nós mesmos, que haja um pensamento sobre cada atitude. Que essa bondade, essa benignidade venha tomar o nosso coração e evitar uma ação contrária, uma ação de pecado, de maldade. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Vem gerar mansidão, Deus. E tudo está em ti. Coração manso, uma alma mansa, um espírito manso. Por ti vou caminhar. Vem gerar, Senhor, paciência. Tu és a direção. Paciência. O sol a me guiar. Como ouvimos na tua palavra, Senhor. Pode passar. Uma boca que profetiza bênçãos. Uma boca que sai palavras de vida e vida eterna, de salvação, de edificação. Uma boca santa. Sempre há de existir. Que nosso coração esteja cheio da tua presença. Tira toda a ira, tira toda a mágoa, tira toda a discórdia,
Tira toda facção, toda divisão. Tira da nossa vida, do nosso entendimento. Aos seus pés, Deus. és tudo Se que renda ao eu Senhor. preciso Declare a Ele: eu preciso, pra Deus. viver. Preciso de ti, Eu me Senhor. lanço aos seus braços, onde encontro meu Se renda. Venha, Espírito Santo, tendo A liberdade. ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Recebe sobre a sua vida o Espírito Santo. Por ti vou caminhar, tu és a direção, Na visão, Deus. só a me guiar. Possamos ouvir a tua voz, Senhor. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Quero te convidar a se colocar em pé. Quero orar pela sua vida. Que o Espírito Santo te toque com todo o poder. Que o Espírito Santo te acolha, te abrace, aqueça o teu coração. Que o Espírito Santo te convença que o amor do Senhor é derramado sobre a tua vida por Ele. Que Ele derrama esse amor perfeito. Que você tenha certeza desse amor. Porque você pode olhar e saber, pode olhar para a sua vida e saber que tem uma nova chance. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás. Se você deseja Cristo nessa área da sua vida, se você renuncia o pecado, não quer uma vida longe do Senhor, não quer uma vida de erro, mas uma vida de santidade, tudo se faz novo. Você tem uma nova oportunidade hoje. Você tem novas coisas à tua frente, novas decisões para decidir por Cristo, para decidir, para viver para Ele, para Ele te usar, para Ele te encher com a presença dEle, se você deseja isso, para a salvação da tua família, de pessoas que o Senhor colocou para você salvar através da tua vida, porque Ele é a salvação. Mas você é chamado para anunciar, como João Batista dessa geração, como João Batista dessa cidade de Morretes, como João Batista do lugar onde os teus pés pisarem, para declarar arrependimento, salvação, vida eterna. Deus, toma a vida de cada um aqui nas tuas mãos. Derrama do teu Santo Espírito. Traz o convencimento, Espírito Santo, do pecado. Que haja arrependimento em cada coração. Que haja confissão. Que haja decisão daquele que ainda não se decidiu pelo batismo, como uma manifestação pública de uma vida renovada, de uma conversão, de uma vida diferente, nova, na tua presença, Deus. Aquele que precisa voltar aos teus caminhos, que volte nesse momento. Aquele que deseja te servir,
com inteireza de coração, em santidade. Venha completar a tua obra, Deus. Venha fazer a tua obra. Venha, Espírito Santo. Toma cada vida aqui. Aquele que já foi batizado em águas, seja batizado com fogo, seja batizado com poder, seja batizado pelo Espírito de poder, de autoridade, de amor, de reconciliação. Aleluia. Que a sua vida seja uma árvore frutífera para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor pela obra. Fala assim: Deus, eu te agradeço pela obra do Senhor na minha vida. Eu te louvo, meu Deus. Eu te louvo, meu Jesus. Aleluia. E pela obra do Senhor na minha casa. Aleluia. Nós podemos louvar ao Senhor e declarar a salvação, a vida eterna para aqueles que amamos. Amém? Tomamos posse, Deus, em nome de Jesus. Amém. E nesse momento vamos continuar a nossa oração pela nossa casa, pela nossa família. Eu queria pedir para o Valmir, né, que ore pelos seus pais, e o Valmir que ore pelos seus filhos. Amém? Você pode profetizar seus netos, filhos, netos. Você pode declarar que a sua geração vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Pai, coloca todas as famílias aqui representadas, Pai. Que o Senhor venha sobre este lugar, Pai, que nós queremos, Pai, neste momento entregar a nossa casa e o nosso lar nas suas mãos, Pai. Amém. Que a nossa família venha ser do Senhor, Pai, que a nossa casa seja do Senhor, Pai. Amém, Que lá no nosso lar, Pai, seja lugar de adoração ao Teu nome, lugar de contemplação, lugar, Pai, do Teu manifestar em nome de Jesus. Oramos, Pai, pela família, Pai, pelas famílias dessa igreja, que é um projeto do Senhor, todas as famílias, Pai, que o inimigo tem tocado, o inimigo tem tentado, Pai, separar, mas nós cremos que a família é um projeto do seu coração, um projeto do Senhor, e tudo que nasce no Senhor permanece no Senhor, Pai. Inimigo nenhum vai conseguir colocar a mão na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Nós oramos e repreendemos, Pai, tudo aquilo que o mundo tem tentado, Pai, colocar como verdade, mas nós sabemos que o que está na Tua palavra é a verdade, Pai. O que está no Senhor é a verdade. Então, em nome de Jesus, que a nossa casa seja a bênção do Senhor e que o nosso lar seja para manifestar a Sua presença, que o nosso lar seja para manifestar a Sua glória, Pai, em nome de Jesus. É o Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos orar pela cidade, né? Nesse tempo de decisões, de eleição, não só aqui, né? Mas todas as cidades, um tempo de expectativa, né? E que seja o melhor para Morretes, porque nós declaramos Morretes do Senhor Jesus. Amém? Nós não sabemos a escolha do Senhor, mas Ele vai colocar alguém para dirigir essa cidade, e que seja segundo a palavra de Deus. Esse é o desejo do nosso coração, né? Que o Senhor venha reinar e tenha liberdade para administrar essa cidade, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. E que Ele use pessoas como prefeito, como vereadores, para realizar a sua vontade boa, perfeita e agradável no nosso meio. Que seja feita a vontade do Senhor. Amém? Pedir para o Hélio orar pelas autoridades, pela nossa cidade. Declare Morretes do Senhor Jesus. E amados, eu quero pedir para a igreja, porque o Senhor tem falado comigo nesse tempo de eleição, né? Que você, aonde você pisar, que você não ore, né? Às vezes oramos pela nossa vida, pela nossa família, mas eu quero pedir um clamor para que você ore pela sua cidade, e aonde você pisar, você declare: esse território pertence ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Você tem poder? Vamos orar. Senhor Jesus, amém, quero Deus. nesse momento te pedir, Senhor, abençoe Sim, nossa cidade, Senhor. Livre de todo mal, todos os malefícios que vêm cercando nós, Senhor. Sim, livrai essas juventudes, as pessoas de qualquer tipo de vício. Sabe que eu já passei, meu Deus. Graças te dou, Senhor. Graças te dou. Enche meu coração, Jesus Cristo. Abençoai todo o ministério dessa igreja. Abençoai nosso pastor, pastor Rona, na melhora, Jesus Cristo. Pelo amor do seu santo nome. Abençoai o prefeito. Amém, abençoai o vice-prefeito, a vice-prefeita. Sim, Senhor. Os vereadores, Senhor. Promotor de justiça, o delegado, Senhor. A delegada.
que esteja todo sob o seu comando, Deus. É Jesus verdade, Cristo. Deus. Derrama-se Cumpre cada a tua um, palavra, Jesus Cristo, Deus. o teu grande amor. Eu sei que o Senhor quer, eu sei que o Senhor deseja isso de nós, Amém, em nome Deus. de Deus. Amém. Queria pedir para o Marcos estar vindo aqui para orarmos pelas igrejas, pelas congregações. Pode ser. Amém, Deus. Sim, Deus. Sim, Pai. Sim, Deus. Sim, Pai. Cada líder, Pai. Líder de ministério, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Sim, Pai. Toma cada vida, Deus. Sim, Deus. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Amém, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. É verdade, Deus. Opera, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus. Amém, Deus. Sim, Pai. Amém, Deus. Amém. Amém. Nesse momento vamos orar pela vida do pastor que está enfermo, mas está passando bem, está se recuperando, né? Você pode colocar quem você conhece na presença do Senhor para que haja cura. Quero colocar a vida do Davi, né, o filho da Thaís, que seja restaurado, que seja curado. Você tem mais algum nome? A Lenir, passou por um AVC, está no hospital, que seja curada, que o Senhor esteja lá operando. Tem mais alguém? Pode citar o nome? Eu pedi oração por Bernardinho. Bernardo. Terezinha tem? Família. A irmã? Eunice. Mais? Família. Você que tem pais, você que tem filhos, né? Vamos estar orando pela família mais uma vez. Você que conhece alguém enfermo, né? A gente tem tido a notícia de pessoas com Covid-19 ainda, né? Internadas, pessoas passando bem, mas que o Senhor visite cada uma delas, renove com seu bálsamo de cura, cure essas vidas, em nome de Jesus. Pessoas que estão se recuperando de um luto, né? Perdas que passaram durante esse tempo. Vamos orar. Tem uma amiga que muito especial, muito querida, que essa semana vai operar de câncer. Que o Senhor esteja envolvendo cada pessoa que foi citada aqui. Que o Senhor traga paz. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos essas vidas citadas, Pai, o nome de cada uma delas. Conhece cada uma, Senhor. Pessoas que não foram citadas aqui com os nomes, mas o Senhor conhece. Nós clamamos, ó Deus, que seja um tempo de milagre, ó Pai, que seja um tempo de cura, que seja um tempo de conversão, de voltar aos teus caminhos, de conhecer o Senhor, de conhecer a tua mão poderosa, de amor, de força, de autoridade, que vence, Senhor, todo o mal, a tua força, ó Deus, que as pessoas
vão conhecendo o Senhor, sabendo que o Senhor é mais forte do que qualquer enfermidade, que o Senhor é mais forte do que qualquer situação, ó Pai, e que seja feita a Tua vontade, Senhor, que haja fruto, Senhor, para arrependimento, que haja fruto do Teu Espírito Santo na vida dessas pessoas e dos familiares, ó Deus, porque muitas vezes o Senhor usa, Pai, cada situação para trabalhar com as famílias. Então, Pai, segundo o Teu querer, Pai, realiza a Tua obra, Senhor, salvando, Pai, que é o maior milagre, Deus, restaurando, Senhor, vidas, curando, Senhor, transformando, Senhor. Deus, nós cremos em Ti, no Teu poder. Opera, Senhor, em cada família citada, Deus, trazendo salvação, trazendo libertação de vícios, libertação de pecados, Pai. Deus, às vezes as pessoas estão cegas, perdidas, confusas, mas nós cremos, ó Deus, na Sua autoridade, no Seu poder. Nós declaramos sobre essas de Cristo, nós declaramos a salvação, ó Pai, em nome de Jesus, declaramos o milagre, Senhor, para que o Senhor seja conhecido, ó Pai, para que vidas venham se render a Ti, Senhor, através do milagre, através dessa situação, ó Pai. Opera, Senhor, mostrando mais uma vez o Teu grande poder, a Tua fidelidade, Senhor, e nós Te louvamos, ó Pai. Vai passando, vai passeando, Senhor. Vai colocando os Teus anjos acampados em cada família representada aqui, Senhor. Aqui, Senhor. Lá na casa de cada um, Pai. Que os Teus anjos estejam indo, Senhor, em cada hospital, em cada leito, Senhor. Que os Teus anjos estejam à Tua ordem. E o Senhor venha determinar a vitória, Pai. Pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. E operando. Te glorificando, nós vamos dizendo que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, porque o Senhor pode todas as coisas, porque para o Senhor não há impossível. Tu és o Deus do impossível, ó Pai, e nós exaltamos o Teu santo nome, porque sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Toma, Deus, cada vida citada, Pai, toma cada família representada aqui, Senhor, e cumpre, ó Pai, a Tua obra de amor, o Teu plano perfeito, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você que está aqui nessa noite, porque tem uma campanha, porque tem um propósito, e colocou diante de Deus. Tem alguém assim nesse momento? Levanta as tuas mãos. Tem alguém para fazer uma campanha de oração, um propósito? Então se coloque na presença de Deus. Amém? Se coloque e fala: Senhor, eu desejo isso. Né? Que você não deseje uma vitória material, que você não deseje uma vitória muito palpável ali, que seja tão perene, mas que você possa desejar a salvação. Claro que você pode desejar o que você quiser, uma casa, um carro, coisas assim, um trabalho, tua vida financeira, coloque tudo diante do Senhor, mas deseje coisas celestiais, aleluia, deseje, anseie por coisas celestiais na tua vida e na vida de alguém, amém? Nós declaramos nessa noite, Pai, a nossa oração. Não é uma campanha, Senhor Deus, para troca com o Senhor. Não é uma campanha porque vivemos de campanha. Não, Senhor. É um ato de fé, Pai, como foi declarado aqui, Senhor. É a fé, Pai, daquele que quer mover montanhas, Pai, nessa noite, Pai. Daquele que se propõe, Pai, se colocar diante da Tua presença e orar, Deus. E com fé, Senhor, reconhecer, Deus, que o Senhor é aquele que faz o impossível e pode mover uma montanha, Senhor. Porque nós cremos, Pai, no Teu agir, Senhor. A nossa fé, Pai, ela está em Ti, Senhor. Nós cremos no Teu poder, não em homens, ó Deus. Não, Senhor, na idolatria, Senhor. Não em ídolos, mas no Senhor, que é o nosso Deus. Um Deus vivo, um Deus real, um Deus poderoso, que já operou sinais e maravilhas em todo o tempo. E continua o mesmo, continua operando, Senhor. Continua fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Continua fazendo aquilo que nenhum homem fez ou fará. Porque Tu és santo, porque Tu és Deus, porque Tu és perfeito. E tem um amor perfeito para cada um de nós, aleluia, e nesse Deus nós depositamos a nossa fé, confiamos e sabemos que montes estão sendo removidos do lugar nesta hora. Roxe, cantaraba, xere, cantalamaias. Deus, Tu és o nosso Deus. Confessamos Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e profetizamos sobre vidas aqui nesta hora, declarando a vitória do Senhor, aleluia. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Que o Senhor mova as águas. Que o Senhor aumente a sua fé. Que o Senhor opere nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Tem algum aviso, Marcos? Aviso é para o culto, né, de domingo, culto às 9 horas da manhã, culto da manhã e culto da noite, às 19 horas, com o nosso SD, o pastor João Paulo, e que a gente esteja mesmo unido, ajudando uns aos outros, manifestando esse amor de Deus, nesse amor da comunhão. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos estar na sua presença. Obrigado, ó Pai, por este momento. Obrigada pela palavra. Obrigada pela oportunidade de orarmos por vidas, Pai. Cobre a vida do nosso pastor Rosenaldo, Deus, neste momento. Fala com ele, Senhor. Ministra, Pai, o teu amor, a tua vida lá sobre ele, sobre a família dele, Senhor Deus. Que ele seja totalmente tomado pela tua presença, ó Pai. Guardado pelo Senhor, restaurado pelas tuas mãos, porque tu és o oleiro, Deus. Obrigada, Senhor, pelo pastor desta igreja, ó Pai, o pastor Rosenaldo, Deus. Obrigada por cada vida aqui, Senhor. E continua, Senhor, manifestando o teu amor, o teu poder, a sua autoridade em cada vida aqui, ó Pai. Tudo que o Senhor tem para cada um seja derramado pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Pai e o consolo do Espírito Santo esteja nos envolvendo sempre. Amém. Vamos em paz. Amém.